assim, então todo mundo vai ser. A gente sempre faz igual. Sempre no mesmo padrão. Né? Vocês percebem? E isso vem bem contra a letra C. Eu já tinha feito a questão anterior, mas eu achei que essa questão se encaixava na letra C. Né? Porque a gente trabalha hoje para sustentar um sistema e não para ser feliz. Vocês se dão conta? Da gente, em vez de trabalhar para ser feliz, a gente trabalha para sustentar um sistema. Então a gente tem que pensar nisso. Tá? Eu só coloquei essa questão para a gente raciocinar um pouquinho. Na sentença: trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles curtem, viva o que eles sonham, e você começa a sua vida adulta com duas saídas: fracassar e se deprimir. Uma coisa fica evidente: viver a vida inteira buscando sucesso financeiro nos faz afastar da busca pelas coisas do espírito. Não é óbvio? A gente só fica atrás do dinheiro a vida inteira. O que fica de fora? Espiritualidade, né, gente? Seguindo aqui. Aí vocês devem pensar, bom, então a gente não tem que trabalhar, porque se a gente vai trabalhar para quê, né? Não vou trabalhar, né? Eu pensei, não vou botar. Senão o pessoal vai achar que não tem que trabalhar. Mas eu peguei lá na 676, lá do livro dos Espíritos, ó, por que o trabalho se impõe ao homem? Por que a gente então tem que trabalhar? É o imperativo da vida, a gente nasce já trabalhando. Só que a gente tem aquela ideia de trabalho como uma coisa ruim. Mas por que a gente aqui, na verdade, não está trabalhando? Estamos estudando, estamos trabalhando. Eu sempre digo, quando a gente vem ao centro, não tem espíritos aqui em cima que estão utilizando as nossas energias que nós estamos doando para auxiliar esses doentes a serem encaminhados aos hospitais. Cada um de nós está trabalhando de uma forma diferente. Estamos trabalhando, sim. Estamos estudando, estamos trabalhando para a nossa melhora. Sim, é uma forma de trabalho diferente. A gente sempre pensa no trabalho como fazer esforço muscular, né? Essa é uma ideia que foi incutida. Vocês se dão conta do padrão que a gente está sempre se submetendo, sempre colocando na nossa cabeça esse mesmo padrão. Mas aí a questão 676 pergunta, o Kardec pergunta aos espíritos, por que o trabalho se impõe ao homem? Ó? Por ser uma consequência da natureza do corpo, ó, da natureza corpórea. É expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoamento da inteligência. Ao mesmo quando o homem trabalha, que a gente trabalha no emprego, a gente sempre está usando que a mente. No momento que a gente usa a nossa mente do corpo, automaticamente a gente usa a nossa mente do espírito. Então o espírito progride com isso. Então o trabalho é sim uma coisa boa, gente. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Né? Sem trabalho, gente, a gente poderia ficar fazendo o quê? Iria cruzar os braços e poderia ficar na inércia. E aí a gente iria para o outro extremo. Entenderam? Por isso que a gente tem que mudar a mentalidade do que é trabalho. Né? A gente também tem que pensar, bom, se eu não estou trabalhando num emprego normal, mas se eu estiver ajudando alguém com a caridade, eu estou trabalhando também. É isso que a gente tem que pensar. Trabalhar, existem várias formas de trabalhar. E aqui a parte que está em vermelho, ó, ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Olha só que interessante. Aí eu escrevi aqui, ó. Com essa sentença, os espíritos deixam claro que é igualmente trabalho o esforço mental quanto o esforço físico. Tá? Então, fazer força e pensar, gente, é trabalhar. Tá? Não é só quem pega numa enxada que está trabalhando. Quem está, os homens de ciência, de saber, também estão trabalhando. Quem faz a caridade ao próximo, também está trabalhando. Tá? Alguma pergunta, gente? Vocês não têm, mas eu tenho uma para vocês. Na próxima tela
Tá? E agora vocês se preparem, porque agora sim vai ter uma questão que vai ser a correta. Não vai ter um... Não vai ser todas, já não é para ter dito. Gente, vocês estão preparados? Seguimos sobre o tema agora, tá? Vou fazer uma pergunta bem difícil. Vamos lá. Na opinião de vocês, porque mesmo que tenha comprovação científica da mediunidade, desde a época de Kardec, vocês sabem que Kardec comprovou cientificamente que existia mediunidade, com a eclosão dos estudos espíritas, e mesmo existindo nos dias atuais através das universidades do Brasil e no mundo, as universidades estudam hoje no Brasil e no mundo a paranormalidade, a mediunidade, isso é comprovado cientificamente. Por que vocês acham que esses fatos não são divulgados no Jornal Nacional ou na CNN? Vamos ver, letra A. Porque os cientistas do mundo atual não são inteligentes o bastante. Letra B. Porque, na verdade, Kardec viu que a mediunidade não era ciência, e sim uma religião. Letra C. Porque a mediunidade é muito falha e passível de fraude, para se ter como base para qualquer coisa nesse mundo. Letra D. Porque admitir que a mediunidade existe seria o mesmo que admitir que algo superior às leis da matéria existe, o que colocaria em xeque os projetos de poder dos mais endinheirados e poderosos e dos governos do nosso mundo. Os maus não querem que a verdade chegue à tona e, infelizmente, a maioria encarnada prefere as notícias sobre crimes e futebol. E a letra E. Porque na quinta série, na feira de ciências, eu fiz uma experiência paranormal com meu colega, ele teria que levitar. Ele acabou sendo arremessado contra a parede e desmaiando. Foi parar no hospital e as aulas foram suspensas por uma semana. Fiquei com 0 em ciências naquele bimestre e ganhei o apelido de Mr. M dos Pampas. Ou seja, a mediunidade é perigosa. Gente... Quem tem aí a nossa paleta mexicana? Muito bem. Todo mundo respondeu rápido. Muito bem, gente. É isso aí. Gente, está evidente isso hoje, né? Mesmo que haja comprovação científica da mediunidade, por que não aparece no jornal? Isso colocaria em xeque, gente. Descobrir que é algo superior ao que os governos acreditam ou que o dinheiro poderia comprar, tiraria o poder. Vocês acham que iriam permitir isso? Jamais. Só que tem outra coisa, gente. A maioria encarnada gosta do quê? Do crime e do futebol. Então é nossa própria culpa que não apareça na TV. Entenderam? Nós não queremos ver essas notícias na TV. Não é só eles que não querem mostrar. Vocês entendem? Também não é só eles que não querem mostrar, também somos nós que não queremos ver. Porque nós gostamos de crimes e de futebol. Nós idolatramos ídolos. Que é mais fácil de absorver, né? Você tem que pensar, existe algo maior? Aí tu tem que te questionar, né? É. E aí é complicado. E aí, e o que a gente gosta, né? A gente gosta do fácil, do bonito, do ídolo. E aí é o que eles nos mostram, é o que a gente compra. E aí é o que vende pra nós. Então, gente, a gente cai como um patinho diariamente. A gente cai como um patinho na novela, a gente cai como um patinho no jornal. Então, isso aqui não vai aparecer enquanto que nós, como encarnados, não estivermos preparados e nós não desejarmos essas notícias. Porque se nós formos lá no YouTube, onde as notícias estão abertas, nós vamos achar essas notícias. Mas aí nós vamos ter que procurar. Aí vai depender de nós. Notícias sobre mediunidade na Universidade de Harvard. Mas vai ter lá. Né? Cientista descobriu na Universidade de Harvard que átomo, não sei o que lá. Vai ter. Jornal, não sei o que,
publicou notícias sobre médium, sobre menino que lembrou de vida passada, caso de vida passada, onde se lembrou, foi no lugar que viveu em 1800. Casos aqui no Brasil, crianças de 3 anos que não tinham como ter visto, e sabiam que tinham vivido há 200 anos atrás tal personalidade. Comprovação científica. Mas vai dar isso no jornal? Não vai. Eu acho que também tem muito interesse de religiões, né? O catolicismo ainda é muito forte. Mais isso. Outras religiões que não aceitam. Claro. Né? Sempre o povo, né? Sempre nós estamos contra. Além do governo e do povo do dinheiro, nós estamos contra. Por isso que as notícias não nos chegam. Né? Mas hoje, graças à internet, existe, digamos, uma questão mais democrática nessa questão, porque aí nós temos acesso à informação que antes era dada apenas através da mídia de graça, né? Porque antes, até os anos 90 nós tínhamos a mídia de graça apenas pela TV, não era? A gente não ligava notícias para Globo, SBT, Manchete. Quem era do tempo da Manchete? Eu não era, porque eu sou muito novo. Mentira que eu cheguei a olhar o Black Kamen Rider e os Power Rangers, não, Black Kamen. Não, era os Changeman na Manchete. E aí tinha só esses canais, né? Não tinha como a gente procurar. Hoje em dia tu vai lá e tem acesso a tudo, então aí depende de nós. Tá bem, gente? As outras questões eu nem vou discutir pra gente poder passar um pouquinho aqui, porque as outras questões ficou bem claro, todo mundo acertou. Tá? Vai ganhar 1 milhão. Aqui nós temos só mais uma questão bem difícil para vocês analisarem. Aí vocês prestem bem atenção. Que fruta é ressecada para se tornar uma ameixa seca? A resposta número 1 é ameixa. A resposta número 2 é uva. A resposta número 3 é pêssego. E a resposta número 4 diz que é melão. O que você faz? Eu pulo. Você pula? Que burro, dá 0 pra ele. Essa aí você sabia, gente? Essa eu ia perguntar para vocês. Gente, nós estamos a 5 minutos das 9. Tá? O assunto, como eu disse, é extenso. Eu iria seguir com crianças índigo e crianças cristal. Tá? Que é um assunto de suma importância, que são as crianças índigo e cristal. Vou falar só 2 minutos. Eu vou seguir daqui na semana que vem. Muitos de vocês já ouviram falar sobre crianças índigo e cristal. As crianças índigo começaram a nascer a partir dos anos 80. Crianças de mais evolução, que vieram de planetas mais evoluídos, já estão hoje com seus 30 e poucos anos. E as crianças cristais que começaram a partir dos anos 2000. E muitas criancinhas hoje ainda nascendo, cristal e outras já, que já são mais evoluidinhas ainda, cada vez mais evoluidinhas, para nos auxiliar nesse processo de transição planetária. Por isso que hoje as crianças estão cada vez mais espertas, né? E essas crianças, gente, quando crescerem, que vocês vão ver, quem já tem os filhos já, e quem já tem os netos, vão ver que essas crianças vão ter muito mais inteligência e muito mais mediunidade do que nós, né, que já somos mais velhinhos. Mas vamos deixar esse assunto para a próxima semana, porque aí eu vou pegar daqui e vamos seguir, porque esse assunto já parte da mediunidade ostensiva. Por quê? Porque essas crianças, que são as índigo e as cristais, já são médios ostensivos muito mais do que nós, porque elas já são mais evoluídas, já vêm com esse processo de ostensividade mais ainda do que nós, tá?
eu vou continuar daqui na próxima semana. Tá? Eu vou passar agora só então, como a gente sempre encerra com um videozinho, e vamos encerrar com mais um videozinho aqui dos nossos amigos da luz, que é um vídeo sobre os nossos comportamentos no dia a dia. É um vídeo sobre o canal Amigos da Luz, que eu sempre coloco para vocês, sobre o humor e o espiritismo, sobre o nosso comportamento no dia a dia, como a gente se comporta, às vezes, no trabalho, por exemplo, e como a gente se comporta no centro espírita, ou no centro bandista, ou aqui. E é como a gente, às vezes, representa papéis dependendo do lugar que a gente vai. E esse vídeo é muito interessante, porque ele retrata bem isso aí, gente. Hein? Nós temos que chegar a um acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem. Nós temos que resolver essa situação. Tá tudo errado. Somos uma pessoa só. Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim. Eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Não, irmã. Cala sua boca. Paciência. Não quero ver você. Cala a boca. Espírita. Cuti-cuti. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só a gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá aí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial no centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas